Nós estamos aqui no podcast da Pão Show com ele, que é consultor, palestrante, chefe padeiro, também um roqueiro, né? Pelo que eu Rock and roll. acompanho um pouquinho de chefe Rogério Shimura. Seja bem-vindo ao nosso podcast da Pão Show. Obrigado por estar me recebendo aqui na casa, aqui em Vila Velha, tudo. Pan Show já é a terceira ou quarta edição que eu já venho para cá. E o povo capixaba, muito calor humano, e eu acho fantástico tudo que vocês estão fazendo pelo setor da panificação e confeitaria aqui no Espírito Santo. Chefe, qual é a importância de fazer feiras e eventos de panificação regionais, como está acontecendo aqui no Espírito Santo? Bom, a gente está no setor há 38 anos, né? Então a gente acredita muito no potencial da panificação. Mas se for contar a história da família Shimura, são 78 anos de tradição na padaria. Quando a gente fala sobre pão, hoje é paixão nacional do brasileiro, principalmente o nosso queridinho pão francês. E quando a gente passa conhecimento para as outras pessoas que queiram aprender, é muito gratificante para nós, né? Na nossa escola são 12 anos, 14 mil alunos formados presencialmente, e esse momento que o sindicato, a associação dos panificadores está fazendo pelo Estado é muito importante, porque a gente soma, multiplica e divide conhecimento com todos. Esse é o papel, a missão da nossa escola. E acaba aprendendo também junto, né? Porque quando você divide, você aprende também, você soma também. Hoje aqui na Pan Show, qual foi o tema da sua palestra? A gente está falando sobre tendências no mercado e ultracongelamento, que é normal hoje na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui o brasileiro está aprendendo ainda essa vertente da panificação. Qual é a importância da gente saber mais sobre o ultracongelamento? Mão de obra está muito difícil. Então, hoje eu tenho o auxílio da tecnologia de insumos e de equipamentos, coisa que há 20, 30 anos atrás a gente não tinha nada disso. Quando nós começamos com o setor da panificação, em 1987, nós éramos do setor de avicultura. Nós abatíamos 100 mil aves por dia. E a gente exportava para os Emirados Árabes. E a maior briga com meu pai, quando nós mudamos do segmento da panificação, é por que a gente consegue congelar um frango e mandar para o outro lado do mundo e a gente não consegue congelar uma massinha de pão para uma semana? Foi aonde a gente começou a ver que tem algum mistério, tem como é que eu posso falar para você? Alguma coisa errada que a gente está fazendo processo que a gente não consegue fazer, né? Mas e a qualidade? Porque tem muita gente que tem receio, né? Tipo, é o pão congelado. Fala um pouquinho para mim sobre isso. Pão congelado de 30 anos atrás, como eu estou falando para você, tinha um erro? Tinha. Porque a gente não obedecia a regras. E a gente não tinha equipamentos como tem hoje. Quando, quando a gente começou a congelar os pães, a gente congelava no freezer de sorvete. Hoje não, hoje existe ultracongelamento, existem enzimas que você consegue colocar na massa do pão, e a enzima é uma enzima quando a gente, é natural, então quando você leva para o calor, ela some, então não tem nenhum residual. Só que o glúten, por exemplo, quando a gente começou, não aguenta congelamento. O fermento também não aguenta ultracongelamento. Hoje já existem cepas de fermento que aguentam a baixa temperatura. A gente coloca enzimas na massa do pão que ele forma a cadeia do glúten e não desmancha, e não cai, né? Então esse estudo foi aos poucos, que a gente foi aprendendo. E hoje na Europa e nos Estados Unidos é normal. A gente no Brasil que está aprendendo ainda a utilizar esses recursos, né? Para ter um shelf life maior nessas massas de pães ultracongelados. Você acha que as padarias, né, que são algo muito do bairro, tanto que a gente fala, é a minha padaria, elas precisam ter medo do pão congelado, de usar o ultracongelamento? Não, vai auxiliar no dia a dia. Você imagina, eu vou fazer um pão que eu tenho um shelf life de 20 dias.
Se o padeiro faltar e eu preciso correr atrás de um outro profissional para fazer o pão, não. Eu posso ter esse pão, esse produto ultracongelado, eu só coloco para fermentar e assar. Nós estávamos agora na Europa, agora numa feira chamada IBA, que é a maior feira industrial do mundo. Aí eu estava num stand e tudo, e eles desenvolveram agora um melhorador para você colocar na massa do pão, que você faz todo o processo, modela, ultracongela e armazena. E você leva para o forno sem fermentar. Você já viu isso? Chama FTO, Freezing to Oven. Então vai do freezer, do frio, para o forno. E ele fermenta durante o cozimento do pão. Você otimiza demais o dia a dia da padaria. Como que você vê hoje o mercado de panificação no Brasil? A gente está muito atrasado, você trouxe aí referências, né, de fora. Você acha que a gente está muito atrasado, a gente está evoluindo, está no caminho certo? O empresário hoje acordou. Ele está buscando conhecimento. Por quê? Porque ele não quer ficar para trás. E essas iniciativas dos sindicatos, daqui, por exemplo, do Espírito Santo, é muito importante, porque começa a despertar a curiosidade do panificador. O que eles fazem e eu não posso fazer? Por que eles têm esse equipamento e eu não posso ter? Por que eles têm o final de semana? Porque o que acontece? Nós estamos acostumados a trabalhar sábado, domingo, dia santo, feriado. Mas o jovem não quer mais isso. Quer qualidade de vida. Por exemplo, as fábricas, o padeiro que trabalha na padaria, quando vai trabalhar na fábrica, ele não quer mais voltar para a padaria. Por quê? Trabalha de segunda a sexta, horário comercial, sábado, se precisar, trabalha até 1 da tarde, domingo com a família. Por isso essa grande crise de mão de obra, não só no setor de panificação e confeitaria, mas vários setores eles têm enfrentado essa crise de mão de obra, né? Sim. Realmente a nova geração já não aceita mais, ela quer mais qualidade de vida, ela quer estar mais com a família, quer aproveitar o seu final de semana. Então a padaria ela tem que se adequar. Chefe, fala para mim, qual é o diferencial então que a padaria ela pode adotar se ela vai ter um pão congelado? Né, vai usar a técnica do ultracongelamento. Para se diferenciar de uma grande indústria, por exemplo. Cada um tem a sua receita, cada um tem a sua fórmula. Já numa grande fábrica, eles trabalham já com pré-mistura. Já vem tudo engessadinho, só coloca água, coloca fermento. Quando eu trabalho numa padaria tradicional, a gente pode sim fazer uma fórmula. Olha, o meu pão de milho é feito com fubá, é feito com manteiga, é feito com erva doce. Não é um mix pronto que vai ter o mesmo sabor. É um diferencial da padaria. Um croissant, por exemplo. Quem não quer aquele croissant amanteigado, levinho e crocante? Maravilha. Agora, aqui no Brasil, tem o formato de croissant, mas é a massa de pão doce no formato de croissant. Muitas vezes a gente come um croissant e você fala, não é croissant. Mas para um leigo, parece. Mas para um expert, não. Por exemplo, quando você faz uma massa de pão ultracongelado, a massa não pode passar de 16 graus no batimento e na modelagem. Se passar de 16 graus, ele começa a fermentar. E a hora que você leva para o ultracongelador, ele está meio fermentado. Quando você leva, ele murcha. Aí forma as estrias. Para uma pessoa leiga, depois que leva para fermentar e assar, você sabe que fica crocante e fica tudo craquelado. Só que esse craquelado não quando a gente consegue ver aquelas estrias, é um defeito no pão. Mas para um leigo, vai parecer que está normal. Tá tudo certo. Mas não está, porque teve erro na produção. Ou então, teve a ruptura da cadeia do frio. Se é mantida a -10, tem que ser mantida a -10. Na época do meu pai,
A gente armazenava o pão congelado, não ultracongelado, congelado no freezer de sorvete. Aí chegava o representante para tirar o pedido, você não podia ter nada, só o sorvete. E aí a gente tirava tudo, colocava numa geladeira e esperava o representante ir embora para voltar com todos os produtos. Perfeito. Ruptura da cadeia do frio. Estava -10, chegou a 2 graus negativo, começa a fermentar, murcha. Murchou, começa a perder a coloração. Quebrou a enzima, quebrou o amido. Então o pão não cresce. Aí você fala assim, tem coisa errada, mas por que Vai botar dá a certo? culpa lá no Vai botar a culpa no quê? congelado. No congelado. Ou então, no padeiro que não soube fazer. Mas não, são técnicas. Se você obedecer técnicas, você vai ter o melhor resultado do pão. Hoje você tem muitos alunos, né? Eu sei que aqui no estado nós temos o nosso presidente da IPAM, Júnior Jodima, que fala com muito orgulho que já foi aluno de Rogério Shimura. Sim. Então você vem formando muitos profissionais do setor de panificação e confeitaria. Nós estamos no setor, a nossa escola tem 12 anos, formamos 14 mil alunos de todo o Brasil e alunos também de outros países que querem montar um negócio, padaria, nos países que eles moram. Nós já tivemos alunos de Abu Dhabi, França, Bélgica, Portugal, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, América do Sul é quintal da escola. A gente sempre está recebendo alguém desses países da América do Sul, né? E é muito prazeroso para a gente de estar falando com profissionais que ou que já atuam ou que são futuros empreendedores. Porque a gente planta uma sementinha dizendo, olha, esse é o jeito correto de fazer um pão. Esse é o jeito correto de você fermentar um pão. Esse é um jeito correto de você aprender a cortar um pão. Que bacana. Né? Por exemplo, a gente homologou a seletiva mundial da Copa do Mundo do Panetone, onde a gente elege o melhor panetone tradicional brasileiro de frutas, né? E o melhor panetone de chocolate. O ganhador a gente leva para a final em Milão, na final da Copa do Mundo Panetone. Ou seja, você imagina que existe uma Copa do Mundo de Panetone? Existe. Que bacana. E aí a gente vê, por exemplo, o Brasil é o maior produtor mundial de panetone. Em 2023 foram 460 milhões de panetones vendidos. 2024, crescimento de 3%. E a estimativa para esse ano é mais 4% de crescimento. Então você imagina como é grande esse Brasil e qual é a indústria que nós temos. Só que, por exemplo, o Brasil é o maior produtor, mas não é o maior consumidor. O maior consumidor do mundo de panetone é o Peru. Porque o Peru tem um pão doce que é cópia do panetone. Por isso que o consumo per capita sobe. E aí o ultracongelamento se torna essencial também para a gente poder exportar, né, esses produtos. Assim, o panetone é um panetone não é congelado. Não pode. É fresco. Mas a gente tem como aumentar o shelf life. Usando antimorfos, né? E também usando... Desculpa. Vou pegar água aqui? Isso. Vou deixar em cima. É que o estúdio tá bem fresquinho, então acontece isso mesmo. Vou tomar uma água. O panetone não é congelado. O panetone sempre é fresco. Mas a gente consegue aumentando o shelf life usando algumas enzimas e também antimorfo. Então a gente prolonga, né? Mas o prolongar não quer dizer que vai ficar 1 ano na prateleira, né? É um shelf life de 60 dias. Chefe, você roda o Brasil, que eu sei, dando consultoria, fazendo palestras. Cada região tem uma dificuldade ou você vê que o perfil do empreendedor brasileiro do setor de panificação e confeitaria, ele está ali nivelado? Não está nivelado. Os sabores também é muito... Por exemplo, o Brasil é um tamanho continental, né? O nosso pão na chapa famoso do paulistano. Mas tem o pão na chapa com requeijão na entrada. E tem o pão na chapa com requeijão na saída. Já viu isso?
Não? Não. O pão com requeijão na entrada, você passa o requeijão e coloca naquela chapa. Ok. E com o tempo, vai caramelizar o requeijão, vai ficar escurinho, vai ficar crocante. Só que a parte que ficou crocante, a parte interna tá um requeijão cremoso, quentinho, Nossa, que macio por dentro. delícia. A gente saliva. Já o requeijão na saída, depois que você faz o pão na chapa, você pega o requeijão e passa. Agora, você já viu X-caboquinho? Como que é o X-Caboquinho? X-caboquinho é da região norte. É um pão com manteiga, só que eles colocam tucumã, sabe o que é tucumã? Não. Tucumã é um coquinho, então eles cortam o coquinho, ralando o coquinho e forma tiras. Então, coloca o pão na chapa, pega esse coquinho, também coloca na chapa, coloca banana pacovan, que só tem lá nessa região, presunto, e tem uns que colocam bacon. É um sanduíche deles. Né? Como pão na chapa, como jacó. Sabe o que é jacó? Também é uma frutinha. Não, jacó é pão francês na É ja- Paraíba. É Cada muito região diverso. tem uma nomenclatura para o mesmo produto. No sul, cacetinho. Então, o Brasil é muito grande e muito rico nas culturas. A qualidade do nosso pão francês. Pão francês, né? Que é o jacó, é o cacetinho, é Pão o d'água, pão d'água, pão é o francês, pão de sal aqui pão no de Espírito sal. Santo. A gente consegue. Como que a gente pode elevar, na sua opinião, a qualidade do nosso pão francês, que hoje é a estrela das nossas padarias? Sim. Tanto é que hoje o consumo de pão francês no Brasil, nós somos 220 milhões de habitantes no Brasil. 160 milhões consomem pão francês todos os dias. A média são 2 pãezinhos. Então, hoje se vende 320 milhões de unidades de pão francês por dia. Pão francês é o único que tem a BNT, que são as normas técnicas. O pão francês só dura 2 horas. Ah, mas que eu como pão francês no dia seguinte? Você pode consumir, só que vai perder as características, crocância, umidade, a mastibilidade, ou seja, a mordida tem que ser curta, não pode ser longa. Então, por isso que tem pão francês de hora em hora. Tem tudo um porquê, né? Aí a pessoa, dona da padaria, faz uma fornada de manhã e quer vender à tarde. Por que o cliente não volta? Porque o pão tá ruim. Não tem as características. Perto da minha casa, lá em São Paulo, tem 4 padarias. Mas eu gosto de uma para comprar pão francês. Vou nas outras, consumo tudo, mas eu tenho um queridinho, porque o pão francês daquela padaria, na minha opinião, é melhor. E a gente roda, né? Então, pro panificador vender mais pão francês, é que ele tem que fazer, olha, as fornadas específicas de pão francês. Tem pouco só na parte da tarde. Só que nesse período, você deixa o pão, e a partir de certa hora, 4 horas da tarde, faz uma fornada. Ou a cada meia hora, ou a cada 1 hora. Se você assar tudo de uma vez, o pão que foi assado 4, se você contar 2 horas, até às 6. E você vai querer vender às 8 horas da noite? Não dá. Não dá. Você perde a qualidade do pão. E eu tava ouvindo algumas pessoas que voltaram da IBA e aí eles estavam relatando, não, lá faz e deixa também lá, né? E acabou, acabou. Aqui a cultura do brasileiro é querer o pão quentinho, né? É ir na padaria de manhã, ir na padaria na hora do almoço, de tarde e ter o seu pão quentinho. São hábitos completamente diferentes, né? Também estive lá na IBA agora e a gente nota que o panificador ali faz o pão, coloca na vitrine. Enche a vitrine, Uhum. acabou, só no dia seguinte. Ah, mas eu vou comprar só à tarde. É o pão que foi feito de manhã. São hábitos diferentes, são tipos de pães diferentes. Por exemplo, pão francês tem na Alemanha? Não tem, é nosso. Isso é nosso. Pão francês tem na França? É nosso. Então, eu vou comparar pão francês? Não dá para comparar pão francês. É nosso.
Ah, mas e aquela baguete da França? A baguete da França é feita com técnicas diferentes, é feito com fermento comercial. Todo pão está escrito pão au levain, é pão feito com fermentação natural. Quando não está escrito au levain, é feito com comercial. E aí existem técnicas para fazer os pães com fermento comercial. Por exemplo, uma baguete de tradição francesa, que todo mundo fala, é feita. E aí? É? Não, não está escrito. Na baguete de tradição francesa é obrigatório usar fermento comercial. Ou seja, é uma baguete de uma longa fermentação. Ou seja, fermento comercial, em vez de assar 3, 4 horas, alonga-se para 12 horas. E esse alongamento de fermentação se dá o melhor sabor do trigo, né? Tornando ele-se mais acético, mas um acético controlado. Perfeito. Chefe, para a gente caminhar aqui para o fim, como que você vê o futuro da panificação e confeitaria no Brasil? O futuro da panificação está no resgate dos pães que foram esquecidos, usando técnicas para você recuperar. Chefe, como que você vê o futuro da panificação e confeitaria no Brasil? O futuro da panificação está no resgate dos pães que foram esquecidos com o tempo. Por exemplo, em São Paulo tem o pão cangalha. Já viu? Cangalha é a massa do pão doce. Então você faz o pão durante o dia e aí sobrou massa. Então ele faz uma ferradura, um U assim, e coloca para fermentar e assa. No final do dia, coloca essa assadeira dentro do forno com o forno desligado. Então ele vai fazer o quê? Vai virar uma torradinha. No dia seguinte, os balconistas ensacam, colocam no saquinho e vende. Sabe aquele pão chuchado no café com leite que amolece e abraça você? Esse é um pão cangalha, que também foi perdido no tempo. Um bom pão sovado. Agora, a tradição hoje, o que está entrando é os pães com fermentação natural e a nova geração, que é os pães com grãos, que o brasileiro também está aprendendo a comer esse tipo de pães. O resgate, né, daquilo que foi esquecido não significa não inovar. Exatamente. Ah, eu vou fazer uma cangalha. Remete ao passado, mas eu posso usar técnicas da tradição de panificação e obter um melhor resultado. Um pão de grãos que está super geração fit, a gente tem que ter. Um pão sem glúten, nós temos um nicho de mercado para isso. Ah, mas não é pão. É pão. A gente não pode desmerecer um pão sem glúten, porque tem os intolerantes, né? E também tem a geração saúde que não quer comer glúten. A gente também tem que respeitar, né? Como a gente respeita o processo, a gente também respeita o hábito de cada pessoa. Perfeito. Vou fazer agora perguntas rápidas para você para a gente encerrar. Tá. Que ingrediente nunca pode faltar na cozinha de Rogério Shimura? Farinha de trigo. Uma receita que te representa? Como é que chama? Cueca virada. Perfeito. Um erro que virou acerto? Um erro que virou acerto. Uma ciabatta. Um conselho para quem quer também ser um grande chefe renomado como Rogério Shimura, que detém o título de melhor chefe padeiro do mundo. Conhecimento é um bem adquirido que ninguém pode tirar de vocês. Estudem. Eu estudo, vocês também podem estudar. Perfeito. Eu conversei com o Rogério Shimura, ele, chefe padeiro, consultor, palestrante, roqueiro e que também detém o título de melhor chefe
padeiro do mundo. Muito obrigada pela sua audiência. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Até a próxima.